Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Gente, antes da gente começar a orar, eu quero frisar aqui uma coisa para vocês. Não é as nossas obras que define a nossa salvação, ok? Não é o tanto que a gente busca a Deus que define a nossa salvação, tá? Eu escolhi aqui uma passagem que está em João, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque alguém pode pensar assim: mas eu estou buscando a Deus, muito, eu estou fazendo meu devocional bastante tempo. Mas eu digo para vocês, não é isso que define a salvação, tá bom? Eu só queria deixar essa passagem aqui para vocês, tá bom? Vamos orar agora. Amado Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por estar aqui mais uma vez, te buscando, Pai amado, lendo a tua palavra, Senhor, tendo esse momento de comunhão contigo, Pai amado, que precisamos, Pai amado, pois é alimento para as nossas almas. Te buscar cada dia mais, Pai amado, nos fortalece contra o pecado, Senhor. E é isso que queremos, Pai amado, estar cada vez mais perto de Ti, Senhor, para não ser presa fácil para o pecado, Senhor, porque nós mesmos somos fracos, mas em Ti nos tornamos fortes, Pai amado. Então, obrigado, Senhor, obrigado por nos trazer aqui novamente para Te buscar, para Te adorar, Senhor, para Te dizer, Senhor, o quanto Tu és maravilhoso, o quanto Tu és bendito, meu Deus, Deus único, Deus que era, que é e que há de vir, Pai amado. Pai, obrigado por estarmos em comunhão contigo, Pai amado. Obrigado também, Senhor, por nos amar, Senhor. Obrigado por nos mandar o Teu Filho, Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados, Pai amado. Obrigado, Senhor. Mesmo nós não merecendo isso, Senhor, mas com Teu amor infinito, com a Tua misericórdia infinita, Senhor, o Senhor nos abençoou com esse presente, Pai. Obrigado, Senhor. Pai, obrigado ainda pela Tua palavra que vamos ler agora, Senhor. E pedimos, Pai, que abra os nossos entendimentos, Pai amado, para deixar a Tua palavra entrar e fazer morada em nossos corações e em nossas mentes, Pai, para não pecarmos contra Ti. Em nome de Jesus, amém. Vamos continuar nossa meditação aqui no devocional de Spurgeon. Hoje, dia 5 de janeiro. E a passagem está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 4, que diz assim: E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. A mensagem diz: a luz pode ser boa, sendo que surgiu daquela declaração de bondade: haja luz. Nós que desfrutamos dela deveríamos ser mais gratos do que somos e vermos mais de Deus nela e por ela.
A luz física, segundo Salomão, é doce, mas a luz do Evangelho é infinitamente mais preciosa, porque revela coisas eternas e ministra a nossa natureza imortal. Quando o Espírito Santo nos dá luz espiritual e abre os nossos olhos para contemplar a glória de Deus na face de Jesus Cristo, contemplamos o pecado em suas cores verdadeiras e a nós mesmos em nossa verdadeira posição. Vemos o Santíssimo Deus como ele é, como ele se revela. O plano de misericórdia, como ele o propôs, e o mundo por vir, como a palavra descreve. A luz espiritual tem muitos raios e cores prismáticas, mas sejam elas conhecimento, alegria, santidade ou vida. Todas são divinamente boas. Se a luz recebida é tão boa assim, como deve ser a luz essencial, e como deve ser glorioso o lugar onde ele se revela. Ó Senhor, como a luz é tão boa, dê-nos mais dela e mais de si mesmo, a verdadeira luz. E tão logo haja uma boa coisa no mundo, uma divisão é necessária. Luz e escuridão não se comunicam. Deus as dividiu, não as confundamos. Filhos da luz não devem ter comunhão com obras, doutrinas ou falsidades das trevas. Os filhos do dia devem ser sóbrios, honestos e corajosos no trabalho do seu Senhor, deixando as obras das trevas para aqueles que devem lidar com elas para sempre. Nossas igrejas devem, por disciplina, separar a luz das trevas, e nós devemos, por nossa distinta separação do mundo, fazer o mesmo. Ao julgar, ao agir, ao ouvir, ao ensinar, ao nos associar, devemos discernir entre o precioso e o vil, e manter a grande distinção que o Senhor fez sobre a terra no primeiro dia. Ó Senhor Jesus, seja a nossa luz ao longo de todo este dia, pois tua luz é a luz dos homens. Amém. Vamos para o nosso texto agora, em 1 Reis. Primeira Reis, capítulo 6, que diz assim: Salomão constrói o templo. 480 anos depois que o povo de Israel havia saído do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, o 2º mês, Salomão começou a construir o templo. O templo media 27 metros de comprimento,
por 9 de largura, por 13,5 de altura. A sala da entrada media 4,5 metros de comprimento por 9 de largura, isto é, a mesma largura do santuário. As paredes do templo tinham janelas que eram mais estreitas do lado de fora do que do lado de dentro. Encostados nos dois lados e nos fundos do templo, Salomão construiu 3 andares de salas, cada andar medindo 2,20 metros de altura. As salas do andar de baixo tinham 2,20 metros de largura. As do andar do meio tinham 2,70 metros de largura. E as do andar de cima, 3,10 metros de largura. Em cada andar, as paredes do templo eram mais finas do que as do andar de baixo. Assim, as salas se apoiavam nas paredes, evitando que as vigas entrassem nessas paredes. O templo foi construído com pedras que haviam sido preparadas nas pedreiras, para que assim, durante a construção, não se ouvisse o barulho de martelos, machados ou qualquer outra ferramenta. A entrada para as salas do andar térreo ficava no lado sul do templo e havia escadas para subir ao segundo e ao terceiro andares. E assim o rei Salomão terminou a construção do templo, colocou um forro feito de vigas e tábuas de cedro. Salomão construiu 3 andares de salas, encostados nas paredes do templo e ligados com elas por meio de vigas de cedro. Cada andar media 2,20 metros de altura. O Senhor Deus disse a Salomão: se você obedecer a todas as minhas leis e mandamentos, eu farei por você aquilo que prometi a Davi, o seu pai. Viverei entre o meu povo de Israel neste templo que você está construindo, e nunca os abandonarei. E assim Salomão terminou a construção do templo. O acabamento do templo por dentro. As paredes do templo foram forradas por dentro com tábuas de cedro, desde o chão até o teto. E o assoalho foi feito de pinho. Na parede de trás do templo foi construída uma sala interna, que foi chamada de Lugar Santíssimo. Ela media 9 metros de comprimento e era separada por uma divisão feita de tábuas de cedro, que iam desde o chão até o teto. O lugar santo, que ficava em frente ao lugar santíssimo, tinha 18 metros de comprimento. A forração de cedro era enfeitada com entalhas em forma de cabeças e de flores. Toda a parte de dentro da sala era revestida de cedro para que as pedras das paredes não ficassem aparecendo.
Como já havia dito, na parte de trás do templo foi feita uma sala, o lugar santíssimo, para nela ser colocada a arca da aliança de Deus. Essa sala media 9 metros de comprimento por 9 de largura, por 9 de altura, e era toda revestida de ouro puro. O altar era revestido com tábuas de cedro. O lado de dentro do templo era revestido de ouro, e na entrada do lugar santíssimo foram colocadas correntes de ouro. Essa sala também era revestida de ouro. Todo o templo por dentro e também o altar do lugar santíssimo eram revestidos de ouro. Foram feitos 2 querubins de madeira de oliveira, os quais foram colocados no lugar santíssimo. Cada um deles media 4 metros e 40 de altura. Os 2 querubins tinham o mesmo tamanho e a mesma forma. Cada um tinha 2 asas, e cada asa media 2 metros e 25 centímetros de comprimento. Assim, a distância da ponta de uma asa até a outra era de 4 metros e meio. Os 2 querubins foram colocados no lugar santíssimo. Eles estavam de asas estendidas de maneira que a asa de um tocava numa parede e a asa do outro tocava na outra parede. E no meio da sala, a asa de um tocava na asa do outro. Os 2 querubins eram folhados a ouro. As paredes do lugar santo e do lugar santíssimo eram todas enfeitadas com figuras entalhadas, representando querubins, palmeiras e flores. Até mesmo o assoalho das 2 divisões era revestido de ouro. Na entrada do lugar santíssimo foi colocada uma porta dupla, feita de madeira de oliveira. No alto, as ombreiras formavam um arco em ponta. As portas eram enfeitadas com figuras entalhadas, representando querubins, palmeiras e flores. As portas, os querubins e as palmeiras eram folhados a ouro. Para a entrada do lugar santo foram feitos batentes retangulares de madeira de oliveira. Havia 2 portas de 2 folhas, que eram feitas de pinho e enfeitadas com figuras entalhadas de querubins, palmeiras e flores, que também eram folhadas a ouro. Em frente ao templo foi construído um pátio interno, fechado por muros que tinham uma carreira de vigas de cedro para cada 3 carreiras de pedras. Os alicerces do templo foram colocados no mês de Ziv, o 2º mês, no 4º ano do reinado de Salomão. No 11º ano do reinado de Salomão, no 8º mês, o mês de Bu, o templo foi completamente terminado.
exatamente como havia sido planejado. Salomão levou 7 anos para construí-lo. É isso, gente. Capítulo 6 de 1 Reis. Que Deus os abençoe.